Isso é real. Já não pode mais atrapalhar o curso da investigação, não justifica-se mais a prisão. Agora, é de rir. E nós vemos bolsonaristas vibrando com uma coisa que o convencimento do juiz já foi tomado. A instrução do processo inicia-se agora, depois do inquérito. E o julgamento vem depois. Enquanto você não é julgado, existe a presunção de inocência. E se existe a presunção de inocência, a coisa mais cara que tem é a liberdade. E por isso você teve a liberdade. Mas eu acho que o que interferiu nisso não foi a vontade de soltar. Foi saber que tem algo muito melhor, que é o Cid, né? Que era o carrega-passa de Bolsonaro, cara que está com milhões de investimento em imóveis nos Estados Unidos e que sabe muito mais e que está preso. E detalhe, dispensou o advogado que Bolsonaro botou para ele e contratou um especialista em delação premiada. Então eu vou ficar com o Anderson Torres, mas para quê? Para mim depois, para compararem a mim, como a notícia que deram ontem de que Moro e Dallagnol sequestrava as pessoas e obrigavam eles a confessar sob tortura, Alexandre de Moraes falou, não, eu não sou tão besta, porque depois vão fazer analogia de mim, o mesmo crime que Moro e Dallagnol fez. Então eu vou soltar esse cara, não preciso mais dele, e vou deixar 3 meses aqui o Cid extrair tudo que tem do Cid, que é mais importante do que um pau mandado igual o Anderson Torres. 1 minuto e meio. Eu só quero concluir. Não, só vou concluir. Então, por favor. Posso concluir? Pode. Então, isso chama-se inteligência, prevenção, para que o Xandão não seja comparado como criminoso do Moro, para não dar discurso para essa direita burra que não sabe que... E outra que eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo Zezinho. Vocês não pediram mais CPI por quê? Vamos lá, então. 1 minuto e meio, Ricardo, por favor. Eu não vejo razão nenhuma para comemorar. Não existe motivo nenhum. Até porque essa prisão nunca deveria ter sido ocorrida. Anderson Torres saiu da cadeia, mas ele não está em liberdade ainda. Existem medidas restritivas de direito. Ele está sendo tratado como um bandido, está usando tornozeleira. Uma pessoa, um delegado federal, delegado da Polícia Federal, um ex-ministro da Justiça, um ex-secretário, aliás, continua sendo o secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal e está sendo tratado como bandido. Ele nunca respondeu um processo criminal. Essas medidas, essa prisão, foi uma prisão arbitrária. O outro que foi pego nas câmeras, nas imagens, que não fez nada, que poderia ter sido preso por omissão, porque ele estava lá naquele ato. O Alexandre de Moraes não fez nada. Agora, contra uma pessoa que estava de férias, que não estava no local dos atos de 8 de janeiro, foi preso. Ficou mais de 100 dias preso, sem uma mínima justificativa, sem um mínimo de indícios de que ele pudesse ter praticado algum crime, mas por ele ter sido apoiador do Bolsonaro, ex-ministro do Bolsonaro. Então, realmente, isso não é motivo para comemorar. Motivo para comemorar é quando o ministro não comete esse tipo de atrocidade, porque a prisão é uma medida de exceção. A prisão ela tem que ser feita para bandido, não para pessoas que trabalharam em prol da sociedade. 1 minuto e meio, Samuel. É espantoso analisarmos aqui essa situação sem nenhum tipo de paixão ideológica. Primeiro, ele está sobre o Instituto da Liberdade Provisória, é condicionado ao monitoramento eletrônico, etc. e tal e tal. E nesse exato momento, a convicção do ministro do caso, Alexandre de Moraes, já está convicto da culpabilidade de cada um. Então, uma eventual condenação do mesmo, consequentemente, ele não vai nem poder se utilizar desse subterfúgio em dizer que houve arbitrariedade, abuso na prisão preventiva, que são a modalidade das prisões cautelares. Agora, o que é mais cômico é ele trocar de advogado na altura do campeonato e pegar um especialista em delação premiada.
E aí, nos últimos dias, aparecem personagens ligados muito mais diretamente do que o Anderson Torres, com dinheiro em paraíso fiscal nos Estados Unidos, não declarado e recebido com dinheiro em espécie de uma moeda estrangeira, dólar, sem ser declarado. Então, já temos aí evidenciado o crime de evasão de divisa e enriquecimento ilícito e tantas outras coisas que, ao término das investigações, virá à tona. Agora, o Alexandre de Moraes, você gostando ou não dele, você há de convir comigo que ele é uma pessoa preparada tecnicamente. Até o presente momento não houve nenhum tipo de barrigada. E muito pelo contrário. Até mesmo as 2 indicações que o ex-presidente Bolsonaro fez ao STF não tem coragem de antagonizá-lo o mesmo e dizer que o outro está extrapolando das suas atribuições no âmbito do judiciário como figura do Estado juiz. O chamamento que eu faço aqui é sobre essa coisa horrenda que nós vimos de um deputado noticiar a soltura preventiva, a liberdade provisória, assistida, monitorada, de um ex-ministro. E dizer aqui ao meu antecessor que ninguém está acima da lei. Nós tivemos um ex-presidente da República que foi preso e que encarou seus processos. Agora, o fato de dizer que o indivíduo é delegado da Polícia Federal, ex-secretário, ex-ministro de Estado, não poder cometer crime, a política é uma obra humana. Agora, eu me recuso a crer que o Cid, Anderson Torres e companhia vão segurar essa peteca sem delatar o mandante dessa orquestração que atentou contra a ordem democrática. Eu vou dizer aqui, Cícero, para encerrar minha participação no dia de hoje. Certamente há uma grande probabilidade de algum deles, se não todos, terem delatado o ex-presidente Bolsonaro. Zezinho, 1 minuto e meio. Olha, eu acho que demorou muito tempo. Primeiro, eu não vi nenhuma... Não tinha porquê, a pessoa estava nos Estados Unidos, por que prender? Qual o risco, qual a obstrução que ele ia causar ao processo? Pessoa que não sei quantos quilômetros de distância, entendeu? Então, para mim, tudo bem, quem sou eu para questionar a legalidade da prisão, porque ele é o todo-poderoso, é o ministro. O telefone se articula, Zezinho. Olha... Eu acho que por que os presídios federais tiram pessoas do presídio dos estados para colocar no isolamento? Porque os caras se comunicam por telefone. Sem debate, não tem tempo para debate. Ei, Samuel e Buiú, não tenho tempo para debate. Com Zezinho, 1 minuto e meio. A gente faz o debate aqui sem fanatismo, sem ideologia. Não, Zezinho, para aí. Faço, Zezinho. não faço, meu. Não, pula essa parte aí. Não faço, eu não faço. Nossa. Então é o seguinte, a prisão foi desnecessária e hoje se fez justiça, porque é o seguinte, no mínimo, a pessoa sofreu, entregou a senha do celular, depois entregou errado, estava tão transtornado, e está aí. E foi uma prisão assim que não poderia ter acontecido. O que ele fez? Lixamento público, foi lixamento. Ele é inocente, Zezinho? Rapaz, quem vai dizer é o Então deixa o Alexandre de Moraes dizer. Ei, está se Samuel. precipitando. Não, Cícero, eu não vou Está comentar cortado, mais. os microfones estão cortados. Não. Dá para comentar. Tá difícil debater aqui com o Samuel e o Buiú. Não, mas não é para debater, Zé. Dá o seu comentário. Eu já estava dando comentário e Samuel interrompeu. Não é que é bom interromper os outros? Conclua, Zé. Conclua. Não, fica difícil. Eu não estou aqui em lacração do TikTok. Eu estou aqui para fazer o debate. Para o telespectador. Os caras da Está direita aqui. cortado o microfone deles, é só o seu que está aberto, vai lá. Então, eu acho que hoje Alexandre de Moraes está de parabéns em ter feito justiça, porque ultimamente é só arbitrariedade. O lugar do Supremo é para julgar inconstitucionalidade. E quando ele extrapola combater um crime com outro crime, o Supremo deixa de ser Suprema Corte, para ele diminui o tamanho que é a instituição Supremo Federal.